bom dia com todos vocês. Bom dia, pais, mães, educadores. Quem for entrando aí na live, muito bom dia. Vamos começar mais uma. Muito feliz por estar aqui, por começar aí mais uma live sobre nicotina digital, né, CA2. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os males, né? Os males que as telas causam nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero trazer para vocês hoje algo mais técnico, talvez, mais científico, para que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Então, se você conhece um pai, uma mãe, um educador aí que precisa saber um pouco mais sobre as telas, como elas funcionam, se elas viciam de fato ou não, o que acontece no cérebro das crianças, dispara essa live aí agora, né? Clica aí no aviãozinho aí, na setinha aí do lado, chama aí quem você acha que se interessaria por esse assunto. Pode ser um pai, uma mãe, um educador aí que precisa conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Então, vamos começar essa live. Para a gente entender esse cenário, e eu quero começar com a frase que eu terminei ontem, que para mim é uma das frases que talvez a gente possa usar aí durante algum tempo para que traga reflexão para a gente, tá? Então a frase é a seguinte: estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. Então, essa é a frase que eu acho que resume tudo aquilo que a gente está buscando desenvolver como programante, trazer clareza e consciência, né, e ferramentas que desenvolvam pais e educadores a entender que existe um experimento acontecendo com toda a humanidade na questão psicológica, sem nenhum controle, tá? E hoje eu quero trazer um lado mais científico para a live, né? É importante a gente entender, né, o que tem acontecido com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, através das telas, né? O que tem movimentado e desenvolvido o cérebro delas a partir disso. Então é muito importante a gente entender esse cenário, tá? Eu tô com a minha colinha aqui para eu não deixar passar nada aqui. Então, como a gente falou ontem, né? Eu não sei quem estava aí ontem, se alguém viu no YouTube, mas a gente falou que um adulto em média aí pega o celular dele pelo menos 220 vezes ao dia para checar o celular dele. Já um adolescente, uma criança que tem um celular, pega 150 vezes ao dia. Isso significa que ela pega o celular dela a cada 6 minutos. E somado o tempo que ela fica dentro das telas, passam-se mais de 7 horas, né? Os adolescentes, mais de 7 horas, as crianças, mais de 5 horas dentro das telas, sem contar o tempo de escola, sem contar as aulas online, as provas que elas fazem. Eles estão ficando de 5 a 7 horas por dia, diariamente, nas telas. Isso, telas, quando eu falo telas, eu estou falando celulares, TV, né, a parte de games, tablets. Então, tudo que envolve telas como um todo é onde eles estão presos, tá? Então, em 2 anos, né, a gente teve o caso da pandemia, né, a gente está numa pandemia e a gente teve essa aceleração das aulas online, a gente teve essa aceleração das provas online, né, todo mundo acabou ficando isolado e aí as telas foram as únicas soluções, né, que existiam para esse cenário pandêmico, né. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é que a gente vai dividir o conteúdo em 2 assuntos, tá? Eles se completam, que é o desenvolvimento do cérebro, então como o cérebro se desenvolve a partir das telas, e o resultado desse desenvolvimento. Então, como é a estrutura cerebral e o que acontece depois dela já formatada, ela em formação, tá? Então, uma pesquisa feita revelou que as telas usadas de maneira indevida pelas crianças faz com que a estrutura cerebral delas mude, né? Então, 20 anos atrás a gente não tinha, 10 anos atrás a gente não tinha esses resultados como, né, de pesquisas e tudo mais. Recentemente eles descobriram que a estrutura cerebral de uma criança ela é alterada por conta das telas, né? Então,
existe um processo no cérebro, e aí é algo bem técnico assim, mas é muito importante a gente saber, que chama mielinização. Né? O que é mielinização? Né? Mielina é uma camada de gordura que envolve os nervos como um isolamento elétrico. E aí ele manda sinais elétricos para esses neurônios a fim de proteger e desenvolver esses neurônios. Então, é como se fosse um tubinho entre um neurônio e outro. E aí, ele que fica mandando esses sinais elétricos para desenvolvimento, tá? Então, o mielina, ele é esse tubinho, né? Ou essa, né? Eles chamam de... tem um nome aqui que eles chamam de bainha, né? Essa ponta que liga um neurônio no outro. E por que isso é importante a gente saber? Porque é ele que desenvolve toda a parte de comunicação. Então, o que permite uma criança, né, permite um bebê de passar de entender as palavras para começar a dizê-las, é esse processo de mielina. Né? Essa mielina bem desenvolvida, né? Essa mielinização. Então, ele é responsável por isso, né? Do entendimento à fala, a mielina é responsável por isso, né? Todo esse processo. Então, qual é o problema disso? Né? E aí, eu até anotei aqui que uma pesquisadora disse, a capacidade de organizar e processar informações em pensamentos, sentimentos e comportamentos depende da organização dos neurônios e da espessura dessa bainha de mielina, que as envolve. Quando essa bainha é danificada ou fina demais, temos como problema a diminuição ou a paralisação desses impulsos de desenvolvimento, causando problema mental, comportamental e neurológico. E é aqui que tudo começa. O cérebro da criança, com o uso das telas, tem perdido a capacidade de criar o processo de mielinização, fazendo com que elas tenham atrasos mentais, comportamentais e neurológicos. Então, quanto mais tela eu dou para uma criança, mais tela eu dou para um adolescente, menos ele tem a capacidade de desenvolver a espessura da mielina. Se ele não desenvolve essa espessura, todo o movimento mental, neurológico e comportamental dele está comprometido, né? Está a um passo, talvez, de atrasos, né? Então, o que a gente vê, talvez, crianças demorando cada vez mais para se desenvolverem. Por quê? Porque mais cedo elas estão nas telas. Então, não é porque elas nasceram assim, é porque, por conta das telas, elas não estão desenvolvendo a espessura da mielina. E por não desenvolver isso, a consequência são os atrasos comportamentais, neurológicos e mentais. Né? Então, tem duas coisas duras que eu quero dizer, né? Que são frases aqui que eu acho que explana melhor isso, que talvez a gente precise ouvir com o coração mais aberto. Né? Ontem eu compartilhei com vocês sobre uma mãe que me chamou e ela me disse assim: Gabriel, o meu filho de 9 anos, o maior problema dele é que ele desaprendeu a viver. E aí quando ela falou isso, eu fiquei, cara, como que uma mãe fala isso de um filho de 9 anos? E aí eu questionei ela, por que seu filho desaprendeu a viver? Ela falou, porque quando eu tiro ele do videogame, ele não sabe fazer mais nada. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele tem dificuldade em ler e escrever, ele chora, ele fica muito irritado, ele tenta manipular a gente, e aí ele faz todo esse movimento para voltar ao videogame. E aí eu até falei para ela, assim, para lidar com esse vício, a gente até consegue e tudo mais, a gente vai fazer um tratamento e lida com esse vício. Mas você vai ter que entender que depois que a gente lidar com o vício, você vai ter que alfabetizá-lo de novo, né? Então, né, todo vício é neuroplástico, né? Então ele tem a capacidade de se adaptar, né? Então seu cérebro é neuroplástico, então ele pode estar viciado e ele pode não estar viciado, você consegue mudar isso. Sim, ele tinha 9 anos, né? Ele tem 9 anos, e aí essa foi a fala dela, de que ele desaprendeu a viver aos 9 anos por conta do vício em videogame, que foi quando ela deu no começo da pandemia. Falou, eu precisava dar o videogame para ele, porque ele estava isolado em casa, não tinha amigos, e aí a única solução que eu tive foi dar o videogame para ele. Então, ela falou isso para mim, e aí existem duas frases que eu acho que, em suma, resume tudo isso, da mielinização, né? Então, você chegou agora, mielinização,
Ela é uma camada de gordura que envolve os neurônios, que manda sinais, né, elétricos para os neurônios e desenvolve eles. Então, toda a parte de uma criança entre entender uma fala e, né, entender o que está sendo falado para ele começar a falar, depende da mielinização. Então, se você compromete esse canal, você tem problemas mentais, motores, né, comportamentais e neurológicos, né? E aí isso você não desenvolver essa espessura de mielinização é o tanto que você fica dentro das telas. E aí tem uma frase que é punk, assim, que é interessante a gente refletir sobre ela. Seu filho ou a criança para a qual você dá aula não é mais esperta porque ela sabe pular um anúncio do YouTube. Cara, ela não é mais esperta por isso. Ela não tá mais desenvolvida porque ela pula um anúncio do YouTube. Por quê? Olhos vidrados nas telas não é foco e concentração. É sequestro cerebral induzido. Seu filho está sendo sequestrado de se desenvolver na sua frente. Então, os olhos vidrados, a criança aparentemente 100% concentrada, ela está sendo sequestrada de maneira induzida pelas telas, pelas cores, pelos níveis de coisas que elas usam, né, recursos que elas usam para aprender as crianças, músicas, movimentos, aquela explosão de informação não gera concentração, gera sequestro. E pelo seu filho estar sequestrado e ele pedir para pular o YouTube, ou a criança pedir para pular o YouTube, ela não é mais esperta por isso. Então a gente precisa realmente refletir sobre isso. A gente precisa entender que as nossas crianças estão sendo sequestradas pelas telas e a gente está permitindo isso, né? Então elas estão sendo sequestradas de se desenvolverem, de desenvolverem a mielina, né? Elas estão sendo sequestradas disso. Então, uma última coisa da gente entrar, né? Então, isso tudo isso é uma parte cerebral, tá? Tudo isso é como o cérebro ele se movimenta. Mas antes da gente entrar em problemas como ansiedade, FOMO, eu não sei se vocês já ouviram falar de FOMO. FOMO é uma doença que foi, né, recentemente ela foi diagnosticada como uma doença pela OMS. FOMO é o medo de perder uma oportunidade, né? E aí a gente fala, né, que as nossas crianças, essa geração é muito ansiosa, ou eles entram em todas as coisas, é porque eles estão desenvolvendo FOMO. Né? Eles têm medo de ficar de fora de alguma coisa, e aí é por isso que eles entram em todas as coisas. Né? E aí parece que eles não têm foco em nada. Insônia, obesidade, né? Então, uma mãe até me perguntou na caixinha ontem, obesidade tem a ver com as telas? Sim e não. Né? Então, as telas aceleram o processo de obesidade, mas também existe um outro lado da obesidade que é a parte de alimento e tudo mais. Então, dores nas costas, dores no pescoço, depressão e tantos outros problemas que a gente vai abordar daqui a pouco, eles são resultados. Eles não são uma causa maior, eles são só resultados de uma estrutura cerebral que a gente parou de desenvolver. Né? Então, como a gente aprendeu aqui, ela se desenvolve nesse nível, né, da mielina, e aí quando ela começa a parar de se desenvolver, talvez, né, um dos resultados seja um desses problemas, né? Insônia, obesidade, enfim, dores nas costas. Então, e uma coisa que é legal é que às vezes a gente pensa assim, as telas que causou depressão no meu filho, ou foi esse celular que deixou meu filho mais ansioso, foi esse videogame que deixou meu filho mais irritado. E sim e não. Por quê? Porque às vezes não é o que acontece dentro ou fora das telas. Quais são os neurônios disparados enquanto você está dentro ou fora das telas. Então, o seu filho não fica mais ansioso, a criança ela não fica mais ansiosa ou depressiva, ou com FOMO, ou irritada por causa do jogo. Mas é por conta do neuroquímico que foi liberado por causa do jogo. Então, o cérebro ele trabalha muito sobre uma questão de neuroquímicos que são disparados por ações que você toma, isso dentro da tela ou fora dela. Então, é sempre bom pensar quais são os neuroquímicos que estão sendo disparados enquanto uma criança, ou, né, ela está se desenvolvendo naquele videogame, naquele celular,
E aí eu consigo ter melhor compreensão do que está acontecendo dentro do cérebro dela, tá? Então, o que a gente precisa... existem muitos neurônios, neuroquímicos, né? Muitos neuroquímicos, mas existem dois que são extremamente importantes a gente entender como eles funcionam, porque eles são os maiores responsáveis em causar vício, estresse dentro do cérebro, né, e do desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, os dois neuroquímicos que a gente precisa entender o cortisol e a dopamina. Então, é um ciclo de urgência e recompensa, urgência e recompensa. É um ciclo que ele vai, né, dentro do videogame, dentro das telas, ele vai se desenvolvendo a partir desse ciclo, tá? Então, e qual é o problema disso? Se você tem taxas elevadas desses dois, né, então do cortisol e da dopamina, ele diminui os outros neuroquímicos que são responsáveis pelo sucesso a longo prazo, pela felicidade, mas aí a gente vai ver o nome deles mais pra frente. Então, eu anotei aqui que o tempo excessivo às telas produz as seguintes consequências. Então, se você chegou agora, a gente está falando aí, né, dos males que as telas causam nas crianças e nos adolescentes, mas o tempo excessivo a telas. Então, lembrando que, né, uma criança ela passa aí mais de 5 horas por dia dentro das telas e um adolescente ele já passa aí mais de 7 horas por dia dentro das telas, né? Eles passam quase uma jornada, talvez, de trabalho dentro das telas aí. Então, tempo excessivo nas telas produz as seguintes consequências: liberação de quantidade prejudicial de cortisol, desencadeando reação de estresse. Então, toda vez que o cortisol é liberado, ele causa estresse. Por quê? Porque ele é um neuroquímico que avisa se a gente está em perigo ou não. É ele que é disparado quando a gente está em perigo. E quando a gente está em perigo, ele congela a gente e aí ele fala, cara, você vai fazer o quê? Você vai atacar, você vai fugir ou você vai congelar. Então, toda vez que o cortisol é disparado, o seu cérebro acende uma luz vermelha, né? A sua pressão arterial aumenta, a sua frequência cardíaca aumenta e ele começa a te dizer, cara, e aí? Você vai correr, você vai atacar ou você vai congelar? Essa é uma situação de perigo. Você precisa tomar alguma dessas ações. E aí, qual é o problema disso ser disparado de uma maneira não natural, né? Esse neuroquímico ser induzido a ser disparado sempre. Qual é o problema disso? Privação de sono, ganho de peso, problemas intestinais, supressão do sistema imunológico e interrupção da formação óssea, né? Então, se você vê crianças que... né, e isso não é um fato, né? Mas se você perceber no seu filho, no seu aluno, no seu sobrinho, que ele passa muito tempo nas telas e aí ele tá ganhando mais peso, ele não tá dormindo direito, tá com problemas intestinais, supressão do sistema imunológico, então cada vez mais ela fica mais doente, interrupção da formação óssea, então ele não se desenvolve, não cresce como deveria, é porque ele está recebendo cargas altíssimas de cortisol durante os dias. O que era para acontecer naturalmente, que é quando de fato estiver em perigo, o cortisol é liberado, agora ele está sendo liberado de maneira induzida, né? E aí um outro neuroquímico, né, que a gente falou que é a dopamina, o que acontece, né? Então, desejo por quantidades perigosas de dopamina que podem levar ao vício, né? Então, como que a dopamina funciona? É simples. A dopamina, ela é, como a gente viu ontem, ela é responsável pelo prazer e pela antecipação do prazer. Então, tudo que é prazeroso libera uma carga de dopamina. Então, o seu corpo entende, cara, isso aqui trouxe prazer para o corpo. Qual é o problema disso? Se você aumenta muito as taxas de dopamina, ele que te faz viciar. Então, os vícios acontecem da seguinte forma. Então, pensa que o seu cérebro ele é uma linha, né? E aí a gente vai fazer tipo um gráfico assim. Então, se você dá uma carga alta de dopamina, né, ela sobe, e aí quando ela descer, ela não vai ter tanta força para subir como ela subiu da primeira vez, né, quando você faz isso de maneira induzida. E aí você vai induzir de novo dopamina, mais prazer nela, ela vai subir, ela não tende a subir tanto, aí ela desce.
e ela não tende a subir tanto, e desce. E aqui que entra o vício, quando você começa a usar mais de recursos, né, daquilo que você sente prazer, né? Então, sei lá, o videogame te dá prazer, então você começa a jogar mais, menos carga de dopamina você vai recebendo. Mas com mais frequência você recebe. Então você recebe muitas cargas de dopamina, mas não significa que elas são elevadas, né? A primeira é elevada e você fala, cara, eu quero isso de novo. Eu quero essa sensação de prazer de novo. Mas ele não vai te dar essa sensação. Por quê? Porque o seu cérebro ele tende a ir barrando, né, o excesso de dopamina que você recebe ou como qualquer outro neuroquímico. E aí você não está sentindo mais tanto prazer como você sentiu na primeira vez. Mas o seu cérebro e o seu corpo não se esqueceu desse prazer. E aí ele vai forçar mais, cada vez mais, a você né, puxar alguma coisa, né, jogar mais, ver mais coisas, desenvolver mais coisas dentro das redes sociais para que talvez o nível de dopamina eleve. E aí é que entra os vícios. E aí, é muito legal. Muito legal não, né? Mas o que a OMS fez? Ela entendeu que o vício em telas é o mesmo vício em drogas e o mesmo vício em pornografia. Então, do mesmo jeito que um cérebro fica com vício em pornografia, o mesmo cérebro que da mesma maneira que o cérebro fica com vício em drogas, é do mesmo jeito que fica em telas. Então, a OMS, nos últimos anos, né, ela determinou que o vício em tecnologia, o vício em telas, era uma doença, né? E já existem alguns países, né, na Ásia, na Europa, que tem clínicas para dependentes de telas, né? No Brasil isso não é muito claro, isso não é muito novo, mas na Ásia e na Europa eles já têm clínicas para dependentes de telas, né? Então, o que acontece, né? Então, tempo excessivo da tela, quais são as consequências? Alta liberação de cortisol, que é o que desencadeia o estresse, desejos maiores, né, por dopamina e redução na liberação natural de ocitocina, serotonina e endorfina, que são as chaves para a saúde, felicidade e sucesso a longo prazo. Então, quanto mais eu aumento cortisol, mais eu aumento dopamina, menos eu recebo ocitocina, endorfina e serotonina, que são responsáveis para a gente ter uma boa saúde, ser feliz e pensar no sucesso a longo prazo. Então, a gente diminui os neuroquímicos que, em teoria, eles são os mais saudáveis para desenvolver a gente numa vida, né? Então, a gente está diminuindo isso por conta do cortisol e da dopamina. Então, o que eu quero finalizar com vocês, né? Eu quero trazer uma live rápida, né, mas com bastante informação. Isso é como o cérebro funciona, tá? Então, a parte neural de desenvolvimento a respeito das telas é assim que funciona. Estamos travando uma geração de se desenvolver por conta das telas, porque as telas estão fazendo com que a mielina, que é, né, essa camada de gordura que envolve os neurônios, que envia sinais nervosos, né, energia e de desenvolvimento, a gente está deixando cada vez ela mais fina por conta das telas, e elas são responsáveis para a gente se desenvolver na parte comportamental, mental e neurológica. Então, quanto menos eu desenvolvo isso, menos eu sou desenvolvido mentalmente, neurologicamente e né, de maneira comportamental. Então, o cérebro ele funciona dessa maneira, né, a parte de desenvolvimento. Qual é o problema disso? O problema disso é que as telas estão elevando níveis, né, de maneira induzida de neuroquímicos que não deveriam ser elevados, como o cortisol, que é o do estresse, e a dopamina do prazer, né? E isso faz com que os neuroquímicos que são responsáveis por saúde, sucesso a longo prazo e felicidade não sejam tão desenvolvidos. Então, parte neural é essa. E aí eu queria mostrar alguns dados para vocês, e são dados que me chocam todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu entendo eles, mas eu acredito que quanto mais consciente a gente for do problema, mais consciente a gente for do que tem acontecido no cérebro das nossas crianças, né, dos nossos alunos, quanto mais a gente entender isso, mais fácil vai ser a gente entender como solucionar eles. Quando a gente trouxer aqui nas próximas lives ferramentas e soluções, isso vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir com mais facilidade vencer esses problemas, porque a gente entendeu qual é o maior problema e como esse problema se instala
no cérebro das nossas crianças. Então, eu vou ler esses dados, né? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque são dados que são extremamente importantes para a gente entender como a gente vai agir nas próximas vezes que a gente se encontrar aqui em lives em relação a soluções, né, e ferramentas. Então, taxa de brincadeira fora das telas entre crianças caiu 25% nos últimos 20 anos. Então, as crianças pararam de brincar fora das telas, 25% delas nos últimos 20 anos. As crianças passam mais de 5 horas e meia nas telas. E aí, ontem, né, a gente falou sobre... não sei se você estava na live de ontem, mas ontem a gente falou sobre o tempo máximo que uma rede social ela te traz felicidade. Se você não estava na live de ontem, veja, porque você vai ver que, né, aqui acabamos de ver, 5 horas e meia uma criança fica nas telas. Mas você vai ver na live anterior, na live de ontem, qual é o tempo máximo de felicidade que uma rede social ou uma tela pode trazer. Não é horas, é uma questão de 20 minutos, 12 minutos, 30 minutos, no máximo 35 minutos. Então ela está 5 horas só sendo infeliz, só projetando coisas infelizes no cérebro delas e a gente não está percebendo isso. Um adolescente pode ficar no máximo 7 horas, isso sem incluir os trabalhos, né, e todo esse movimento escolar. As crianças e adolescentes passam mais horas nas redes sociais e nos videogames do que dormindo. Então, cara, as crianças e os adolescentes passam mais horas nas telas do que dormindo. Elas estão dormindo menos para ficar mais tempo conectadas. Se você estava na live agora cedo e entendeu como o cérebro funciona, entendeu como esses caminhos neurais funcionam, e ela está deixando de dormir para ficar dentro das telas, o quanto ela está se atrasando nisso. E ninguém está falando nada para ela, assim, né? Porque se falar sai do celular, sai do videogame, não é um jeito de resolver o problema, né? Com tanto estímulo que eles estão recebendo, é quase impossível você só se comunicar dessa maneira e resolver esse problema. A maior parte das crianças passam mais tempo se comunicando através da tela do que cara a cara, né? E a gente teve esse aumento dentro da pandemia, lógico, né? O isolamento social, ele culminou para que as crianças, de fato, elas se envolvessem muito mais online do que cara a cara. Mas é da natureza delas se envolverem pessoalmente. Então, se a gente não desenvolver isso nelas, se a gente não criar ambientes onde elas possam se desenvolver pessoalmente, elas vão achar que o único método, o único jeito é se desenvolver através das telas. Então, esses são alguns dados de alguns problemas que a gente enfrenta de uma maneira geral com as crianças e os adolescentes. Cada vez mais tempo nas telas, não dormem para ficar nelas, não tem interação social, né? E elas não brincam mais. Mas quais são os problemas que acarretam, né? Quais são os problemas resultantes disso? Né? Por conta disso, quais são os elevados problemas que de fato acontecem nelas? E aí, eu acredito que esse é um dos dados mais chocantes. Se você tiver um caderninho aí, anota. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui no chat, a gente vai bater nesse papo. Então, é o seguinte: a depressão em garotas aumentou 50% entre 2012 e 2015. 50% de depressão. Nos rapazes, o salto foi para 21%. Né? Então, em 2015, tivemos 50% a mais das nossas garotas em depressão. O comportamento suicida em garotas aumentou 70% desde 2010. Essa pesquisa ela é finalizada, essa do suicida, ela foi finalizada em 2019. Então, entre 2010 e 2019, o comportamento suicida aumentou 70% nas meninas. E foi de 25% para os homens. Né? Então, os meninos, eles passaram de 2010 até agora, aumentou 25% dos meninos com comportamentos suicidas. Nos últimos 10 anos, né, então de 2011 para cá, 62% mais meninas com idades entre 15 e 19 anos deram entrada no hospital por mutilação. 62% nos últimos 10 anos deu entrada no hospital por mutilação. Agora, cara, esse é um dado que me preocupa muito.
As internações hospitalares aumentaram 189% para meninas na faixa etária entre 10 e 14 anos. 189%. Foi aumentada a entrada de meninas de 10 a 14 anos nos hospitais. Isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu fico bem incomodado com esses dados. Bem incomodado em como isso é resultado de falta de informação, de falta de entendimento a respeito de como as telas funcionam. Eu comecei essa live com... estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. Ninguém falou sobre isso, ninguém abordou o tema sobre esse, ninguém parou para refletir o quão mal isso faria, né? Então, né, a gente tem a ascensão do smartphone, né? O primeiro iPhone, né, foi lançado em 2007. A gente tem essa ascensão de 2007 para cá, a gente está falando de 14 anos, né? A gente está falando aí talvez de uma ascensão de 2010 para cá, 10 anos, 11 anos, uma década. E a gente não se preocupou em como os celulares ou como os videogames eles impactariam as vidas dos nossos adolescentes e das nossas crianças, né? Mas como que isso funciona, né? Por que essas taxas são tão elevadas e por que das meninas são de um jeito e dos meninos são de outros? Porque geralmente a gente fala que as meninas são das redes sociais e os meninos são do Xbox, né? São do videogame. Por quê? Porque as meninas com as redes sociais, elas criaram uma ideia... A comparação sempre existiu, né? Qual um dos maiores fatores problemáticos disso? Para as meninas terem aumento em comportamento suicida, depressão, mutilação, tem a ver com comparação. Qual o grande problema que a rede social, ou o grande problema que a tecnologia trouxe para as meninas que se comparam com as outras, né? Eu falo meninas, mas os meninos também se comparam, mas eles se comparam de outra forma, né? Então, qual é o problema das redes sociais com isso? É que ela te permite escolher com quem você quer se comparar. Antigamente, sem a ideia de redes sociais, você se comparava com quem estava no seu raio de influência. Você não conhecia a menina do outro lado do mundo que tinha 42 milhões de seguidores com a sua idade. Você não conhecia essa pessoa não tinha 42 milhões de seguidores, ela nem existia seguidores. Agora, na época das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, das meninas em si, elas podem escolher com quem elas vão se comparar. Então, elas têm 14 anos, e aí elas veem uma menina de 14 anos com milhões de seguidores no TikTok, com super sexualizada, né, com um monte de paparazzi, e aí elas decidem seguir essa menina e acham que a vida dessa menina é perfeita, e aí entra esse processo de comparação, né? Então, isso funciona com as meninas de 10 anos, com as meninas de 14, com as meninas de 17. A comparação sempre vai existir, mas hoje elas conseguem decidir com quem elas vão se comparar, e geralmente elas se comparam com meninas que estão vivendo uma realidade quase utópica, e aí elas querem uma vida da qual elas não conseguem alcançar, e aí que acarretem algum desses problemas. E os meninos, né, são os meninos dos games, né, eles gostam mais dos videogames. Como que acontece esse problema? Por que eles entram mais em depressão? Por que eles têm comportamento suicida? Por que eles também enfrentam esses problemas por conta do videogame? Seguinte, os maiores jogos hoje não são jogos para você passar de fase, né? A indústria dos games entendeu que a nova geração não quer finalizar um jogo. A nova geração está em busca de uma jornada que dê muito resultado. Então os jogos eles não são feitos mais para acabar, mas para que você tenha, né, habilidades cada vez maiores dentro desses jogos. E geralmente os maiores jogos são os jogos de tiro, né? Então os maiores jogos são jogos de violência. Meu filho vai ficar mais violento porque ele joga um jogo de violência? Não. Ele vai ficar mais violento não por causa do jogo, ele vai ficar mais violento por causa do neuroquímico que foi liberado nele.
E aí, qual é o maior neuroquímico que é liberado em jogos de guerra, né? Jogos de ação, esses jogos mais de tiro? Qual é o maior neuroquímico que é liberado na cabeça deles? O cortisol, que é o neuroquímico que te avisa que você está em perigo. Então, imagina, ele está jogando de frente para a tela. E aí, ele está extremamente sequestrado por aquele mundo de informação, de cores e de sons. Ele tá lá, imergido naquilo. E aí, o personagem dele entra em perigo. Quando o personagem dele entrar em perigo, ele entrou em perigo. E aí o cérebro entende. Né? Eu vou dar um nome fictício. O Pedro. O Pedro tá em perigo. E aí ele libera cortisol no Pedro. E aí o Pedro aumenta a frequência cardíaca dele, a pressão arterial dele, o cérebro dele começa a apitar, ele não consegue ouvir nada mais à volta dele e o cérebro dele começa a dizer, e aí, você vai fugir, você vai congelar ou você vai atacar? Qual é o problema? O Pedro está sentado. O Pedro não está passando por um problema de verdade. Ele não está em perigo de verdade, mas o cérebro dele não sabe. O cérebro dele não sabe reconhecer se o perigo é de fato verdadeiro ou não. O cérebro entendeu que existe um sinal de perigo, libera o cortisol e aí ele tem que tomar uma ação, fugir, correr, né? Fugir, atacar ou congelar. Só que o Pedro está sentado. E aí o Pedro está sentado 5 horas por dia no videogame dele, recebendo altas doses de cortisol diária. Qual é o problema disso? Ele vai ficar mais irritado, ele vai ficar mais estressado, ele vai ficar... ele não vai conseguir entender o porquê que ele tá tendo esses sentimentos. E aí ele vai começar a ter depressão, comportamento suicida, mutilação. Por quê? Porque quando ele sai do jogo, o cérebro dele ainda não entendeu que ele não saiu do perigo. E aí vai liberando cortisol. E aí como que você resolve cortisol? Com dopamina. E aí o jogo que libera cortisol também libera dopamina, porque ele sente prazer em ganhar uma skin, ganhar uma roupa nova, ganhar uma arma nova. Ele sente prazer nisso. Então, porque ele sente prazer nisso, ele continua nesse ciclo. E aí o Pedro fica viciado no jogo, e aí esse jogo acarreta todos esses problemas. Então eu queria explorar esse problema com vocês, né? Então trazer esses problemas para vocês, de como que o cérebro funciona, né? Então como ele se desenvolve, e como depois de desenvolvido de maneira neural esse cérebro funciona, o que acontece de fato em relação aos comportamentos das nossas crianças. Né? Então, essa foi a live de hoje, né? Eu queria abordar esses temas com vocês, né? Então, mais uma vez afirmo para vocês, né? Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle, né? Então, esses são os maiores problemas, esses são dados recentes, né? Todos esses dados, 50%, 70% das meninas querendo se suicidar, 86% por causa de mutilação, a gente entende que esses dados é resultado daquilo que a gente está desenvolvendo no cérebro das nossas crianças através das telas. Mas existe uma solução, existem ferramentas que podem auxiliar a gente nisso e a gente vai ver isso nas próximas lives, tá bom? Então é isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu tô aqui. Muito obrigado por terem entrado. Acho que não tem nenhuma dúvida, deixa eu ver aqui. Acho que não. Então é isso, gente. Como a outra live também foi pro YouTube, essa também vai, então não vai ficar salva no Instagram. A gente vai deixar ela lá direto no YouTube. E aí, se você quiser ver ela de novo, ver a primeira live que a gente fala sobre toda essa parte de nicotina digital, então como o cérebro entra em vícios, pode ver também. Essa é a segunda live de uma série extensa que a gente vai fazer sobre esse assunto. A gente tem muita coisa para abordar. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês de novo. E aí, durante a tarde, eu falo também o tema da live de amanhã. Gabriel, faz um seminário sobre esse assunto para os pais na igreja, urgentemente. 2 a 3 dias de imersão para pais e filhos. Legal, a gente pode fazer sim. Vou falar lá com a liderança e a gente pode trazer esse assunto à tona, tá? Mais alguma pergunta? Alguma coisa aí? Vou fechar essa live então. Valeu, gente. Obrigado, hein? Até amanhã.